oggi parliamo di Bakhtin. Bakhtin è un filosofo, però Bakhtin è conosciuto come teorico della letteratura, cioè lui è un filosofo, possiamo anche dire, della letteratura. Mikhail Bakhtin foi um filósofo russo, teórico da cultura europeia e das artes. Ele nasceu em 17 de novembro de 1895 em Oriol, na Rússia. Morreu em 7 de março de 1975 em Moscou, na Rússia também. Teve sua formação pela Universidade Estatal de São Petersburgo em História e Filosofia aos 23 anos. Durante a sua carreira e sua vida, foi influenciado por vários sociólogos e filósofos importantes, dentre eles Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche e Dostoiévski. Publicou alguns livros durante sua carreira, nos quais estão Os Problemas da Poética de Dostoiévski, Marxismo e Filosofia da Linguagem e Estética da Criação Verbal. Suas linhas de pesquisa vão sempre para o lado da linguagem, onde iremos explicar duas delas. A polifonia, que é quando envolve mais de uma voz dentro do mesmo texto, e o dialogismo, que é o princípio da linguagem e ocorre sempre, e também não tem várias vozes dentro do mesmo texto. O dialogismo é um princípio constitutivo da linguagem que tem como base a filosofia do diálogo. Afirmando a palavra como dialógica, estabelece a relação entre seres humanos. O homem não é um ser individual, mas sim uma relação dialógica entre eu e tu. Um é condição de existência para o outro. Para Bakhtin, o fundamento de toda linguagem é o dialogismo, essa relação entre um e o outro. Citando o autor, a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo. Ou seja, tudo que me diz respeito vem do mundo exterior. Todo enunciado é apenas um elo de uma cadeia infinita de enunciados, um ponto de encontro de opiniões e visões de mundo. Um homem sempre está em relação com outros homens. Como assim? Podemos afirmar que o homem é um indivíduo social e ele só constitui verdadeira relação humana em relação à vida cotidiana com outros homens, uma vez que a existência verbal individual toma forma e evolui sob o efeito da interação contínua e permanente com outros indivíduos sociais. Nós podemos pensar no exemplo da criança. A criança só começa a falar quando ela tem uma experiência verbal com outras pessoas. Então, quando ela está em um meio social e aí ela tem influência de outras pessoas. O dialogismo não deve ser confundido por outro conceito também apresentado por Bakhtin, que é o de polifonia. Primeiro, porque são conceitos distintos. Segundo, porque um é um princípio constitutivo da linguagem e o outro se caracteriza pelas vozes polêmicas de um discurso. Ou seja, a polifonia significa muitas vozes. É a presença de diversas vozes que conversam entre si em um mesmo texto para produzir sentido. O discurso nunca é neutro. Ele é um espelho para o enunciador ou para o locutor e reflete para as vozes sociais o pensamento de um determinado grupo social ou de uma instituição. Vamos pegar como exemplo de polifonia a frase "mulher só serve para pilotar fogão". Quando o locutor nos diz isso, ele diz também que ele acredita nessa ideia, que é a visão dele sobre as mulheres e que ele acredita nas ideias machistas, ou seja, de um determinado grupo social. Quando falamos ou escrevemos um discurso, aparece nele vários outros discursos que complementam o nosso texto. Todos os nossos textos e discursos são reflexos da nossa criação, da época em que estamos inseridos e das ideias de lugares que frequentamos, além dos pensamentos das pessoas que gostamos. Ou seja, na polifonia, o discurso sempre está preenchido por outros discursos. La parola è sempre in un'altra parola e non può esserci una parola se non c'è l'incontro con un'altra parola, e io non potrei farmi capire da loro se non ci fosse la sua parola. Questo è Bakhtin. Bakhtin dice appunto che la parola vive nell'incontro con l'altro, e questo è molto educativo ma anche molto etico, ed è un discorso che è in funzione di una pace preventiva. Então, nesse trabalho, nós podemos concluir que o dialogismo sempre ocorre e é usada para falar de toda a linguagem, enquanto a polifonia ocorre só às vezes e é usada pelo Bakhtin para explicar a literatura de Dostoiévski.